Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 76 do capítulo 18 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick e Halliday, nona edição. Essa questão corresponde a uma questão dentro do capítulo de temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. Em especial, essa questão lida com os conceitos relacionados à dilatação térmica. A questão 76 diz o seguinte: três barras retilíneas de mesmo comprimento, feitas de alumínio, invar e aço, todas a 20 graus Celsius, formam um triângulo equilátero com pinos articulados nos vértices. A que temperatura o ângulo oposto à barra de invar é 59,958? As fórmulas trigonométricas necessárias estão no apêndice E e os dados necessários estão na tabela 18.2. Então, na tabela 18.2, como vou estar apresentando daqui a pouco alguns dados dessa tabela, é correspondente aos coeficientes de dilatação linear dos materiais alumínio, invar e aço. Mas vamos inicialmente esquematizar o problema, que é as três barras lineares que estão a 20 graus Celsius formam um triângulo equilátero, então todos os ângulos internos são iguais e todos os seus lados são iguais. Então, todos os ângulos internos é 60 graus e todos os seus lados têm o mesmo comprimento. Então, esquematizando o problema, nós temos essa seguinte situação, onde os ângulos internos θ0, γ0 e β0 são iguais e iguais a 60, porque o triângulo é equilátero. E todos os comprimentos iniciais são iguais. O L do alumínio inicial, o L do aço inicial e o L do invar inicial são todos iguais e iguais a L, tá certo? E o que acontece é essa sistema formado por três barras tem uma variação de temperatura e sabemos dos conceitos estudados previamente relacionados à dilatação térmica que a variação de temperatura provoca uma variação nas dimensões dos objetos. Em especial aqui, como as barras são barras retilíneas, né, lineares, então o que temos é que o comprimento dessas barras vai sofrer uma variação devido à variação de temperatura. E na situação que a questão pede, está pedindo para descobrir qual temperatura o ângulo, que é esse ângulo oposto à barra de invar, será 59,958. Então, o que a questão está pedindo é qual é a temperatura para que esse θF, né, rotulando como θF, seja 59,958. Aqui também o que temos é que vou rotular esses L's sem o subscrito, o superscrito 0, que corresponde aos comprimentos das barras a uma temperatura T, que é a temperatura que nós queremos descobrir. Então, no caso, com a temperatura de 20 graus, o triângulo era equilátero e nessa situação não temos nenhuma informação, mas a questão dá esse ângulo oposto à barra de invar. Então, o que nós vamos fazer é utilizar a lei dos cossenos para esses novos comprimentos deformados, né, com a dilatação, devido à dilatação, e escrever a fórmula de cada um desses comprimentos após a variação de temperatura e substituir na lei dos cossenos. E aí, isolando a variação de temperatura, encontramos essa variação de temperatura que, com a temperatura inicial, conseguimos descobrir a temperatura final. Então, vamos lá. Então, sabemos, né, pela relação entre a variação de comprimento com a variação de temperatura devido à dilatação térmica, que esses novos comprimentos eles são dados, né, pela relação que nós estudamos, né, que o comprimento final é igual ao comprimento inicial, abre parênteses, 1 mais o coeficiente de dilatação térmica linear do material vezes essa variação de temperatura. O índice J aqui, ele corresponde, porque eu não escrevi 3 vezes a mesma expressão, então a maneira de ser mais sucinto, então você coloca um índice aqui J e eu digo que J substitui J por AL, A e I, né, que é correspondente aos materiais, né? Então teremos essa mesma fórmula aqui rotulada pela equação de número 1 para os materiais, o alumínio, o aço e o invar, ok? E aí agora, como eu estava a mencionar, esses são os novos comprimentos devido à variação de temperatura e esses comprimentos que
vão entrar na relação da lei dos cossenos, né? Porque como a questão dá esse ângulo, então seremos capazes, e como todos os comprimentos iniciais são idênticos, então seremos capazes de isolar a variação de temperatura e com isso depois a temperatura final. Então vamos lá. Então, antes de fazer esse procedimento, só tomando nota os valores dos coeficientes de dilatação linear encontrados no livro na tabela, como ele mencionou na tabela 18.2. Então, no caso do alumínio é 23 vezes 10 elevado a menos 6 por grau Celsius. Para o caso do aço é 11 vezes 10 elevado a menos 6 por grau Celsius. E no caso do INVAR é 0,7 vezes 10 elevado a menos 6 por grau Celsius, ok? Então, agora sim, vamos utilizar a lei dos cossenos, né? Tendo em vista que a questão nos fornece o ângulo θF, como apresentado no esquema acima, né? Então, podemos escrever os comprimentos em termos dos comprimentos iniciais pela equação de número 1. Então, dessa forma, podemos escrever a lei dos cossenos, né? Que é o quê? Então, o comprimento aqui da barra de INVAR ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois comprimentos menos 2 vezes esses dois comprimentos vezes o cosseno desse ângulo, θF. Tá certo? Então, como aqui descrito pela equação de número 3. O que nós faremos agora é o quê? Substituir todos os comprimentos finais dados pela equação 1 na relação 3. Então, substituindo esses comprimentos da equação 1, né, temos o quadrado desse termo aqui, tanto para o INVAR, igual para o caso do alumínio, mais o caso do aço. Então, só elevei aqui os quadrados, menos 2 vezes os comprimentos, né? Aqui são os dois comprimentos iniciais. Aí, esse termozinho do parênteses para cada um dos materiais, no caso do alumínio e no caso do aço. Notando que todos vão sofrer a mesma variação de temperatura ΔT. Então, é a mesma variação de ΔT em todos os membros, todos os termos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito dessa equação. Ok? Então, vimos, de acordo com a questão, né, que como é um triângulo equilátero, então, inicialmente, todos os lados iniciais, né, dos comprimentos iniciais, são os mesmos. Então, o L inicial do INVAR, o inicial do alumínio, o inicial do aço são idênticos, e com isso anotem que vai ter em todos os termos da equação um L0 ao quadrado que nós podemos cortar. Então, como os comprimentos são iguais, então a gente pode simplificar, nos restando apenas os outros termos quadrados que sobrou ao cortar os comprimentos iniciais ao quadrado, ok? Então, está aqui a relação, como só escrevi cortando os comprimentos iniciais ao quadrado. E agora, o que nós vamos fazer é só trabalhando um pouquinho antes de isolar o ΔT. Então, eu abri os quadrados. Por que eu abri os quadrados? Porque vamos utilizar como uma aproximação, vamos eliminar os termos que envolvem uma variação de temperatura ao quadrado, né? Então, a nossa temperatura que nós vamos encontrar, ela tem um erro de ΔT ao quadrado, tá certo? Mas isso é bastante ok, tendo em vista que todas as relações, por exemplo, a relação 1, ela é dada por um termo linear em ΔT. Então, dentro dessa aproximação de uma variação de temperatura linear, com a variação de comprimento com a variação de temperatura sendo linear, então podemos, com a aproximação relativamente ok, com o erro da ordem de ΔT ao quadrado, eliminar os termos de ΔT ao quadrado. Então, por exemplo, vamos eliminar esse termo, esse termo, esse termo e esse termo aqui. Dito isso, então, nós nos restamos apenas com esse camarada, o 2 que vai multiplicar esses dois camaradas, que multiplica o cosseno de θF. Então, tá aqui, eu só repetir, né? O primeiro, aí eu juntei esse com esse, que está aqui nesse termo, e o último termo que envolve o cosseno de θF. Ok?
E daí agora o que nós vamos fazer é isolar o ΔT. Então vamos trabalhar um pouquinho para isolar o ΔT. Então, passando os termos que não envolvem ΔT para o lado esquerdo da equação, então temos 1 aqui, o 2 vai passar menos 2, e o outro termo é o menos 2 multiplica com 1 aqui, dá menos 2, que multiplica com cosseno de θf. Então, para o lado esquerdo vai ficar mais 2 cosseno de θf. Isso vai ser igual ao restante dos outros termos que eu mantive do lado direito da equação, tá certo? Então agora, ainda trabalhando, né, esse lado direito da equação, o lado esquerdo, 1 menos 2 vai dar menos 1, e eu dividi toda a equação, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, por 2, então o 2 vai cortar com o 2 aqui do cosseno de θf, e o menos 1 vai dar menos 1 meio. No lado direito, esse 2 vai cortar, esse 2 aqui também vai cortar, e aí, colocando em evidência o ΔT, então o ΔT vai estar multiplicando por todo esse camarada aqui, né? Que é o produto da soma de alfa de AL mais alfa de A, que multiplica por 1 menos cosseno de θf, tudo isso menos alfa de I, né? Então agora é só passar esse termo dividindo, e com isso encontramos ΔT da seguinte forma. Então ΔT é igual a cosseno de θf menos 0,5 dividido por todo esse termo aqui, né? Então agora é bastante simples, é só substituir os dados fornecidos na questão e encontramos isto, né? Então o θf é 59,958, o alfa do alumínio é 23 vezes elevado a menos 6, o alfa do aço é 11 vezes elevado a menos 6 e o alfa do invai é 0,7 vezes elevado a menos 6. Então, colocando o 10 a menos 6 em evidência, e agora só fazendo esses cálculozinhos, nós finalmente encontramos dentro dessa aproximação, né, com o erro da ordem de ΔT ao quadrado, que nossa variação de temperatura é aproximadamente igual a 46 graus Celsius. E com isso, com a variação de temperatura, como a questão dá a temperatura inicial e pede a temperatura final, sabemos que ΔT é T menos T0. Então, é fácil de encontrar a temperatura final, né? A ΔT é T menos T0. Então, isolando o T vai ser igual a ΔT mais T0. E aí, substituindo o ΔT por 46 e o T0 por 20, nós encontramos um T dado por quanto? Aproximadamente 66 graus Celsius. Então, como vocês bem notaram, essa é uma questão que envolve um conceito trigonométrico, né? Que é com relação às propriedades de um triângulo equilátero e de um triângulo qualquer, saber utilizar a lei dos cossenos, e o conceito físico está relacionado à dilatação térmica linear de barras. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.